Fala, galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô um pouquinho sumida aqui do canal, tem um pouquinho mais de um ano que eu não crio conteúdo por aqui. Estou voltando assim do nada e decidi criar, esse vídeo um pouco introdutório, porque a pessoa fica um ano sumida e já volta, com uma bomba. E sim, gente, comprei o meu apartamento e vou morar sozinha. Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo que rolou nesses um ano que eu fiquei sumida aqui do canal. E também vou falar um pouquinho com vocês sobre essa minha nova conquista, que eu tô muito feliz. E tem muito conteúdo pra eu trazer aqui pra vocês. Então, bora lá. Quem já me acompanha lá no Instagram sabe que eu trabalho na internet, Então, esse último ano foi o ano, assim, que eu cresci muito. Então, tinha muitas coisas para eu fazer. E aí, quando você acaba focando em um lado, você acaba, deixando de focar em outro. Então, foi exatamente o que aconteceu. Eu acabei focando muito lá no Instagram e eu acabei deixando o YouTube, um pouquinho de lado. Então, esse ano, desde o início do ano, a gente tá em final de junho, Mas desde o início do ano eu coloquei na minha cabeça que eu iria voltar com o canal. Só que a gente vai deixando as coisas, depois eu faço. Semana que vem eu começo. E a gente nunca começa. Então a gente tem que pegar e fazer logo. Então por isso que hoje eu decidi gravar esse vídeo bem caseirinho mesmo. Tô aqui na minha sala, sentada no sofá, conversando com vocês, pra poder explicar um pouquinho sobre essa questão do apartamento. Até porque daqui em diante eu vou começar a trazer conteúdos relacionados ao apartamento por aqui. E eu já não queria chegar assim, falando sobre apartamento do nada. Então eu quis dar essa introdução. Na semana passada, inclusive, eu fiz a vistoria do apartamento, aprovei. Então já a gente já vai estar pegando as chaves aí. Então o próximo vídeo, inclusive, já vai ser sobre a vistoria, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa aquisição do apartamento, Como que eu decidi comprar o apartamento. E eu não decidi nada, tá? Foi tudo assim, do nada. Deus olhou e falou, é a tua hora, filha. E eu só segui. Eu acredito muito em lei da atração. E essa aquisição do apartamento já estava no meu mural dos sonhos desde o ano passado. Só que não era uma coisa que eu tava esperando assim pra agora, Então, quem me acompanha lá no Instagram sabe um pouco assim da minha vida atual. E sabe que eu moro com a minha irmã e com meu cunhado. Então, aqui em casa, às vezes, é muito complicado para eu poder dar aula, para eu poder gravar os meus vídeos, por conta de barulho. Tem um cachorro de um vizinho aqui também, que minha Nossa Senhora. Até que hoje ele tá bem calminho, mas assim, parece uma coisa. Eu tô aqui de boa em casa, fazendo nada, o cachorro tá tranquilo. Eu me arrumo para gravar, o cachorro, ele começa a latir. Então, assim, me atrapalha muito nessas questões de trabalho, Eu praticamente fico o dia inteiro sozinha pra fazer as minhas coisas. É mais à noite, assim, e na parte da manhã, que a minha irmã e meu cunhado estão em casa. Mas é o que eu falei, às vezes eu quero gravar, tô sozinha, tá tudo ok, mas aí tem o cachorro da vizinha latindo, tem um galo ali atrás também que olha. Então, assim, é tudo muito complicado, Pra eu gravar, pra eu trabalhar, enfim. Então, eu precisava do meu espaço. E aí eu comecei a ver salas comerciais para eu alugar e montar o meu escritório, porque o meu escritório é dentro da minha casa, eu trabalho em casa, E quando eu comecei a ver essa questão das salas comerciais, eu tava vendo que as salas aqui, pelo menos na minha cidade, são muito caras, às vezes mais caro do que o aluguel de uma casa. E aí eu peguei e pensei, poxa, se eu quero morar sozinha, Eu quero um espaço para eu trabalhar e se eu morar sozinha vai facilitar muito. Ao invés de eu alugar uma sala comercial, eu vou alugar uma casa com 2 quartos. E aí eu faço um quarto de escritório para eu poder trabalhar. E o outro quarto eu durmo normal. Vou morar sozinha, vou ter minha privacidade, vou ter ali as minhas coisas para poder fazer. E vou ter o meu espaço de trabalho. E aí comecei a ver questões de casa para poder alugar. E aí, conversando com um amigo, ele pegou e falou assim, Rafa, por que você não vê alguma coisa pra você comprar pra você? E eu não tava pensando nessa ideia. O apartamento já estava no meu mural dos sonhos, mas não era uma coisa que estava passando na minha cabeça naquele momento. E nem algo que eu estava idealizando, sabe? Naquela hora, naquele momento. Mas aí eu, aceitei a ideia e falei assim, pô, eu vou ver, Vai que, na minha cabeça, não ia aprovar. Mas vamos lá, que seja feita a vontade de Deus.
Eu tenho muita fé e acredito que se as coisas tiverem que acontecer, elas vão acontecer independente, né, das coisas. Às vezes vem coisas pra atrapalhar, mas na verdade acabam ajudando. Entrei lá no site da MRV, vi um apartamento que era do meu interesse, né, uma localidade que era do meu interesse, e aí fiz a minha inscrição. Passou uns 2 dias, a menina, né, uma corretora, entrou em contato comigo. E aí ela já entrou em contato, já me convidando para poder ir até a loja, para poder me passar todas as informações. Como eu estava incrédula, na minha cabeça não iria aprovar, eu falei que não queria ir na loja, que se ela pudesse me passar tudo pelo WhatsApp, ela poderia, que eu preferiria dessa forma. E aí ela foi me passando todas as informações, disse que ia precisar de alguns dados meus, documentos, né, para poder fazer lá a análise de crédito. E aí eu fui passando tudo, né, as dúvidas que eu tinha eu ia perguntando, ela ia me respondendo e tudo mais, como se fosse presencial mesmo, mas tudo pelo WhatsApp. E aí, quando eu passei minhas documentações pra ela, cara, foi no mesmo dia, tipo, eu passei, era mais ou menos no horário do almoço, e quando foi assim umas 4 horas da tarde, ela me mandou uma mensagem falando assim, Rafa, tá podendo atender? Aí eu, pronto, não aprovou. Mas falei assim, tô podendo atender, se você quiser me ligar, pode me ligar. Aí ela pegou e me ligou. E aí na ligação ela foi e me explicou, olha, Rafa, aprovou. Se você quiser, né, a gente pode ir lá fazer uma visita, você olha tudo direitinho. O apartamento eu comprei na planta, assim, entre aspas, né, porque já tá quase finalizando, então não foi tão na planta assim. E naquela hora eu entrei, assim, em estado de choque. Eu não acreditava. Eu falei, tem certeza? E ela, tem certeza, aprovou pra você. Aí eu falei, não, eu posso ir então no local? Ela, pode. Aí a gente marcou, né, pra eu poder ir no local. E aí ela me explicou, olha, Rafa, como o seu ainda está em obra, a gente não pode entrar nele, até porque tá em obra, tá em construção, o seu apartamento em si ainda não tá pronto, então a gente não tem como entrar lá. Mas a gente pode ir no condomínio ao lado, né? Porque é a mesma estrutura, a gente tem um padrão, né? Então você pode entrar para poder conhecer. Eu vou levar você em um apartamento que tem a planta igual à sua, para você ver se é isso mesmo que você quer, para você conhecer. Eu te levo lá na área externa, porque tem tudo no condomínio. Tem academia, tem piscina, tem salão de festa, tem sala de jogos, tem área gourmet com churrasqueira, tem um monte de coisa. E aí eu fui, topei e cheguei no local. Como eu falei aqui já, eu tenho muita fé. E eu acredito que se as coisas elas tiverem que acontecer, elas vão acontecer. E aí, do caminho, né, da minha casa até lá no apartamento, eu fui orando. Do início até o meu ponto de chegada. Desde a minha casa até lá. E eu fui orando e eu fui pedindo a Deus uma direção, né? Falando, Senhor, é da sua vontade? As coisas, elas têm que acontecer assim mesmo, dessa forma, tipo, tudo do nada. Porque às vezes a minha vontade, porque como eu falei, isso já estava no meu mural dos sonhos desde o ano passado, então já estava mais de um ano ali, né, idealizando, visualizando aquilo, mas não era uma coisa que estava passando pela minha cabeça naquele momento. Então eu não queria tomar uma atitude, uma decisão no calor do momento, porque eu estava precisando de um espaço, de uma casa, enfim. Mas eu comecei a orar, comecei a pedir direção a Deus, comecei a pedir que Ele me desse uma resposta, né? Para que eu não tomasse nenhuma decisão que fosse vontade minha e não dele. Então, eu fui orando desde a minha casa até chegar lá no apartamento. E aí, cheguei lá, a menina se apresentou, a gente entrou no condomínio, eu vi toda a área externa, estacionamento, piscina, a gente foi na academia também, porque a academia é muito que me interessa. E a gente entrou no apartamento. E aí, quando a gente entrou lá no apartamento, né, que eu fui visitar, nem era o meu, eu respirei fundo e entrei no apartamento. E quando eu entrei, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Até me arrepio aqui. Conforme eu fui entrando no apartamento e olhando as coisas, chego me emociona. Mas eu não vou chorar. Eu fui olhando as coisas e parecia que eu já tava na minha casa, sabe? E ali eu tive a resposta de Deus. Eu falei, realmente é pra mim comprar esse apartamento. Me senti super à vontade ali. Vi a casa assim, o apartamento, né, a planta linda. Não é um apartamento muito grande, mas ele é bem bonitinho, bem arrumadinho.
O piso é piso laminado, é uma coisa que eu sempre quis, sempre idealizei. E aí a gente saiu dali e eu já fui direto pra construtora pra poder fechar o contrato, assinar tudo, né, com a menina da MRV. E aí chegou lá, tinha algumas opções, né, de apartamento. E aí eu falei pra ela assim, olha, eu só quero um apartamento que tenha a vista verde e que eu consiga ver a Baía de Guanabara. Porque eu sou do Rio de Janeiro, né? E lá, próximo ao apartamento, tem a Baía de Guanabara atrás. E aí eu falei, eu quero que dentro do meu apartamento tenha uma janela que dê pra lá. Ainda não tinha falado pra ela andar, nada disso. Eu só falei da vista da janela. E aí ela pegou e falou assim pra mim, olha, Rafa, tem um apartamento do 13º andar. Aí eu falei, ótimo, porque na minha cabeça eu já tava assim, como eu tenho que gravar vídeos e tudo mais, trabalho às vezes fazendo ao vivo, aulas ao vivo, eu precisava de um andar alto, porque quanto mais alto, menos barulho. E geralmente, pessoas que têm criança preferem os apartamentos de baixo. E às vezes criança chora, criança faz birra, criança faz barulho, entendeu? E isso, de certa forma, me atrapalharia, porque eu trabalho em casa, eu preciso de silêncio muitas das vezes. E aí, eu já tava na minha cabeça que eu queria um andar alto. Quando ela falou 13º andar, eu falei, é esse. E aí, ela foi lá, tudo fez, eu assinei o contrato, beleza. E aí, quando foi, acho que no mesmo dia, ou não sei, não lembro agora se foi lá na hora ou se foi depois que eu vim embora que ela me falou, ela disse que um outro corretor já tinha vendido esse apartamento. Ela falou que ele era perfeito, era alto, tinha a vista que eu falei que eu queria. Como eu comprei assim já no final da obra, eram poucos apartamentos que tinham disponíveis, sabe? Então eu não tinha muita escolha, tanto que eu queria com varanda e eu não consegui com varanda. Meu apartamento ele não tem varanda, porque os apartamentos que tinham varandas eram mais baixos, então pra mim não servia, e era na frente, ele não tinha a vista que eu queria. E aí eu fiquei super chateada, né, achando que já era Deus colocando ali algum empecilho, alguma coisa pra eu não fechar, porque eu tinha assinado tudo ali com eles, né, da Caixa, mas eu ainda não tinha dado nenhuma entrada, não paguei nada, entendeu? Só assinei ali dizendo, vou fechar. E ainda tinha que assinar com a Caixa, né, porque a Caixa financiou o apartamento pra mim, enfim. E aí, aconteceu isso, né? Ela foi lá, falou isso, que o rapaz já tinha vendido e tal, e eu falei que eu não ia querer. E aí, um tempinho depois, acho que foi no dia seguinte, se eu me recordo bem, acho que foi no dia seguinte, ela me ligou de novo. Ela sempre manda mensagem, posso te ligar? É muito engraçado. Que hoje em dia não tem tanto esse negócio de ligação, né? Mas tudo ela liga. Aí ela perguntou se poderia me ligar, eu falei que sim. Aí ela falou, olha, eu tenho que te contar uma coisa. Aí eu falei, o quê? Aí ela, a pessoa que pegou o apartamento que você queria, desistiu. Naquela hora ali eu falei, cara, é pra ser mesmo. Porque, cara, é o que eu falei. Até quando as coisas elas dão errado, elas fazem dar certo. Quando é pra ser. E aí eu falei pra ela, cara, pelo amor de Deus, você segura esse apartamento aí. Não deixa ninguém mais vender. Porque é o apartamento perfeito pra mim. Porque ele tem a vista que eu queria, é num andar alto, entendeu? Aí ela falou que já ia colocar lá, já tava tudo certo, que eu não ia mais perder esse apartamento, que ele já era meu. E eu fiquei, assim, muito, muito, muito feliz com tudo isso. Não era uma coisa que eu imaginava. Como eu falei, eu não comprei o apartamento já pronto, eu comprei ele em fase de construção. Tá terminando, né? Minha cachorra fazendo barulho. Mas a entrega já tá prevista pra setembro e a gente tá em finalzinho de junho. Eu fui fazer a visita na obra já. Até postei tudo lá no meu Instagram. Tem um destaque AP. Tem todos os vídeos lá da visita na obra. Se vocês quiserem lá dar uma olhadinha depois. Nesse dia foi assim, surreal. Porque eu só visitei a área externa, né? Mas quando eu cheguei em casa, foi uma emoção assim tão grande que eu fui comentar nos stories sobre e eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Porque eu sempre quis comprar, né, a minha casa, sempre quis ter o meu cantinho. Essa questão do apartamento já era uma coisa que eu já estava no meu quadro dos sonhos, que era uma coisa que eu já queria. Só não imaginava que ia ser agora, que ia ser tão rápido. Então foi uma conquista, assim, gigantesca e a minha maior conquista através do meu trabalho na internet.
Então, chorei muito, gravei as stories lá no Instagram chorando, contando, acabei desabafando um pouco. E quando foi semana passada, eu fui na vistoria, já para poder aprovar, né, ou não, a entrega do apartamento para a entrega das chaves. E no próximo vídeo eu vou estar contando para vocês um pouquinho como que foi essa vistoria, os erros que eu achei no apartamento, como que tá o apartamento agora. E daqui pra frente eu vou trazer muito, mas muito conteúdo pra vocês sobre essa nova fase da minha vida, que eu vou morar sozinha, né? Que eu vou montar o meu apartamento, eu vou mobiliar cada cantinho com a minha cara, com o meu jeitinho. E você que já me acompanha aqui já há bastante tempo, espero que você não me abandone, porque antigamente, né, o meu conteúdo aqui no canal eu falava sobre como ganhar sorteios no Instagram, porque eu ganhava muitos sorteios, né, e ensinava vocês a ganharem também. E como eu não participo mais de sorteio, né, até tem um vídeo aqui no canal onde eu falo que eu não participo mais, explico por quê. Não tenho mais conteúdo sobre isso para poder postar, mas tenho muito conteúdo agora para poder passar para vocês sobre o meu trabalho na internet, sobre o meu apartamento, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Então, se você gosta de me acompanhar por aqui, ou se você veio do meu Instagram e você quer saber um pouco mais, me acompanhar um pouco mais, fica aqui comigo, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho, né, dessa história. E a gente se vê no próximo vídeo do canal.